Olá galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, é, nós começamos quando a gente fala sobre os povos é, daquela região ali da Mesopotâmia, né? É, ali do Crescente Fértil, a gente tem vários povos. Nós falamos sobre os fenícios e agora a gente vai falar sobre um outro povo importantíssimo para a história da humanidade, né? Que é o povo hebreu. São os hebreus. Eu preciso trazer algumas informações para vocês, porque quando se fala no povo hebreu, a gente não pode tomar como base apenas relatos históricos. Até porque nós temos pouquíssimas informações históricas, registros históricos do povo hebreu. A maioria dos registros que nós temos do povo hebreu está na Bíblia. São registros bíblicos, certo? Então, eu vou precisar trazer alguns dados para vocês, mas esses dados, entendam que não significam exatamente que são dados verdadeiros, mas que podem ser hipóteses, que podem ser apenas hipóteses, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, a origem. A origem do povo hebreu, certo? Assim como os semitas, assim como os fenícios, certo? O povo hebreu também era um povo semita. Como expliquei, o povo semita é um povo que tem origem, são descendentes de Sem, filho de Noé. Aí você pode me perguntar, professor, esse personagem, Noé, existiu de fato? Existiu. Noé existiu. Noé, Sem, Cã e Jafé, muito provavelmente tem existido. Noé existiu e Sem também existiu, certo? O que talvez não tenha, veja bem, eu quero abrir parênteses aqui, o que talvez não tenha existido são as histórias que cercam esses personagens, certo? O que pode não ter existido, não existe comprovação científica, por exemplo, né, do dilúvio. Não existe uma comprovação científica de um dilúvio que tenha inundado todo o planeta, como está registrado na Bíblia. Mas a figura de Noé existiu, e a figura de Sem, filho de Noé, também existiu. Certo? Então, o povo hebreu é também um povo descendente de Sem. Por isso que eles são chamados de semitas. Ok? Onde esse povo surgiu? Esse povo surgiu ali na Mesopotâmia, numa região chamada Ur dos Caldeus, certo? Existia um homem rico, próspero, proprietário de um rebanho muito grande, pastor, proprietário de um rebanho muito grande. Ele chamava-se Abraão e ele vai receber, segundo ele vai receber um chamado divino, certo? Para sair daquela terra, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que Deus estava o orientando a ir, certo? Que terra é essa? É a terra que hoje nós conhecemos como Israel, Palestina. Então ele vai sair dessa terra com o seu rebanho, com a sua esposa, com os seus escravos, com os seus funcionários, e vai para essa terra que Deus vai orientar,
que hoje nós conhecemos como o país Israel, certo? Isso por volta de 2000 antes de Cristo, ok? Então esse povo, desculpa, 3000 antes de Cristo, passa-se muito tempo, 2000 antes de Cristo, esse povo vai se fixar, certo? Lá em Israel, nesse território que eu estou me referindo, que é Israel, fica banhado pelo o mar Mediterrâneo, ok? Essa região é cercada por desertos e altas montanhas e possui solo pouco fértil. O fato de possuir um solo pouco fértil vai impossibilitar, dificultar a prática agrícola, ok? Por causa disso, a economia desse povo, a economia dos hebreus, vai se basear no pastoreio e numa fraca agricultura desenvolvida no vale do Rio Jordão. O único rio que vai cortar esse território vai ser o Rio Jordão, certo? Então eles vão ser basicamente pastores. Pastores de quê? De ovelhas. Animais pequenos que se alimentam de gramíneas, certo? Que era uma vegetação típica da região. Então eles não precisavam não tinham como eles criarem, por exemplo, gado, porque é um animal pesado que come muito e não ia ter alimento suficiente para esse animal, certo? Bom, às margens do Rio Jordão se cultivava cereais, videiras, figueiras e oliveiras, ok? Então, olha, cereais como trigo, daí o hábito, o costume desse povo, né, da fabricação, da confecção de pães, porque eles têm uma habilidade muito grande com a confecção de pães por causa do trigo, certo? Videira, a fabricação de vinho, a confecção de vinho, né? A figueira, que é a fruta do figo, né? E a oliveira, a produção de azeite, de óleo, de azeite, coisa desse tipo, certo? Então vai ser nesse espaço territorial que esse povo hebreu vai se fixar, ok? Bom, como eu falei para vocês, esse povo ele vai surgir lá no Ur dos Caldeus e eles vão ter uma história longa de muito tempo até chegar lá nessa terra, né, que a gente conhece hoje como Israel, ok? Nosso vídeo está com 8 minutos e 20 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa para poder no próximo vídeo eu trazer todas essas informações com bastante detalhe para vocês, para ficar claro, para a gente não estar juntando muita coisa e cortando o vídeo pela metade. Eu volto já, galera.